Neste exemplo, nós vamos construir ou desenhar ou graficar os diagramas de solicitações para essa viga, que é uma viga que possui 4 metros, ela está engastada aqui nessa extremidade, portanto, existem essas reações, certo? O equilíbrio dessa estrutura permite que a gente calcule e determine essas reações. Nesse primeiro trecho entre A e B, ela apresenta uma carga distribuída constante, no ponto C existe um momento concentrado aplicado, e finalmente no ponto D existe uma carga inclinada, cujas componentes já estão representadas aqui na figura. Nós vamos em busca então dos diagramas de solicitação, que podem existir nessa viga, que são normal, cortante e momento fletor. Nesse caso em específico, a gente não vai utilizar o método das seções, certo? A gente vai utilizar o método das áreas, uma metodologia mais rápida, então, a gente vai utilizar para o momento fletor, o diagrama do momento fletor. Inicialmente, nós vamos graficar o diagrama de esforço normal, e nós não vamos utilizar como nos exemplos anteriores, o método das seções. A gente vai graficar esses diagramas de forma mais rápida, certo? Inclusive usando o método das áreas para o diagrama de momento fletor. Bom, como é que vai ser essa análise? Essa análise vai ser feita da seguinte forma: nós vamos entrar na estrutura pela esquerda, nós poderíamos entrar pela direita, mas nós vamos entrar pela esquerda. E nós vamos avaliar várias seções ao longo desse percorrer da estrutura que a gente vai realizar. Em primeiro lugar, a gente está no ponto A. Vejam que no ponto A a gente não tem nenhuma força. Não tem nenhuma força aqui acontecendo. Tem uma seta que aparece aí, mas para existir alguma carga é preciso percorrer pelo menos um dx para que a gente tenha, então, 2 vezes dx. Vejam que esse ponto A, ele é diferente desse ponto E. Aqui, logo de início, no ponto E, a gente já teria uma carga tanto em Y quanto na verdade, uma força, né? São forças de reação, tanto em Y quanto em X. Aqui é exatamente o oposto. Aqui a gente não tem nada acontecendo nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto. Conforme a gente vai percorrendo a estrutura, a gente vai observando que nada acontece em X, apenas em Y. Lembrando que o que acontece em X é que vai se transformar em esforço normal para essa estrutura, certo? Só vai aparecer aqui em esforço normal o que nós tivermos, então, como normal, as seções. Aqui nós temos uma série de seções, e o normal é quando a gente tem força normal a essas seções, certo? Então, a gente vai percorrendo, nada acontece em termos de normal, mas quando a gente chega aqui, nesse ponto chamado de ponto D, opa, acontece alguma coisa, uma força de 12 kN em X, a gente também tem uma força de 6 kN em Y, mas para o normal interessa essa força de 12 kN. É uma força de 12 kN que ela representa, em termos de normal, uma quantidade negativa. Por quê? Entrando por esse lado, lembrem-se que a gente considera essa notação essa convenção de sinais para esforços. Então, entrando por esse lado, é isso que a gente vai considerar. E a força saindo da seção, a seção que a gente está considerando é a seção D, e nós estamos entrando pela esquerda. Então, essa força aqui, ela é uma força negativa, porque essa aqui é uma força positiva, certo? Essa é a convenção de sinais para esforços que eu já tinha comentado com vocês em aulas anteriores. Bom, então, nesse ponto aqui, no ponto D, aparece normal e aparece normal negativo, por isso eu desenhei para baixo, de 12 kN. Conforme a gente continua percorrendo a estrutura, vejam que nada acontece, nenhuma outra força aparece para alterar aquele valor de 12,
certo? Então, esse valor de 12, ele permanece constante até o final, até o ponto E. E aqui negativo. Se a gente entrar e verificar, se nós verificarmos, né, o que entrando pelo outro lado da estrutura, o que a gente vai encontrar é a mesma coisa. Vejam que aqui, já nesse primeiro ponto aqui no ponto E, a gente já tem 12. E esse 12 aí também ele é negativo. Porque se a gente entrar por esse lado da estrutura, essa força que está entrando na seção, ela é negativa, enquanto que essa aqui, considerando essa seção entrando pela direita, positivo, portanto, esse 12 negativo. Se nós olharmos, só fazendo uma verificação rápida, nada acontece até esse ponto D. Aqui nesse ponto D, nós temos uma força de 12 kN, então 12 entrando mais 12 saindo, nós anulamos então os valores de força em X, e a partir desse ponto, nós não temos mais nada de normal, certo? E assim, nós temos o diagrama de normal para essa estrutura. Graficado de forma bastante imediata, se nós formos comparar com o método das seções. O segundo diagrama que nós vamos representar é o cortante, certo? E novamente nós vamos utilizar a mesma metodologia, ou seja, nós vamos entrar pela esquerda e vamos avaliar o que acontece em termos de forças em Y, vamos considerar essa anotação de sinais, para solicitações internas. Claro que entrando por esse lado, são essas as quantidades que a gente vai considerar, essas as setas que a gente vai considerar como positivas. Conforme eu já tinha dito, aqui nesse primeiro ponto, nós não temos força em Y, nem em X. É preciso, então, percorrer algum trecho para começar a aparecer. Então, a gente precisa percorrer um dx para ter 2 kN por metro vezes dx, certo? Então, a gente já começa aqui com um cortante igual a 0 nesse primeiro ponto. Lá no final desse intervalo de carga distribuída constante, nós vamos ter um total de 2 kN por metro vezes 1 metro. Então, nós vamos ter um total de cortante igual a 2. E 2 negativo, por quê? Nós estamos entrando por esse lado, é esse lado que nós estamos entrando, e essa seta está para baixo, sendo que o positivo é para cima. Então, lá no final, no ponto B, nós vamos ter aqui um cortante de 2, um total de 2. O que liga esses dois pontos, a gente já viu que o que liga esses dois pontos nada mais do que é uma reta. Se a gente tiver aqui uma carga distribuída constante, nós teremos aqui uma reta, certo? Isso é uma reta. Seguindo, então, aqui, percorrendo, continuamos entrando pela estrutura pela esquerda, do ponto B ao ponto C, vejam que não acontece nada, nenhuma força em Y acontece. Então, até esse ponto aqui, nós continuamos com aquele 2 constante. Continuamos entrando na estrutura. Continuamos sem nenhuma força em Y acontecendo até esse ponto D. Portanto, esse valor permanece constante, é 2 aqui. Isso tudo é negativo. Mas aqui, nesse ponto D, nós temos uma força. Essa força está para cima. Lembremos que nós estamos entrando pela esquerda, certo? Então, esses 6 kN são uma quantidade positiva. Portanto, a gente estava com menos 2, vai lá para cima, tem essa descontinuidade, menos 2, vai para
4 aqui do outro lado, positivo. Paramos aqui e continuamos, então, o restante da estrutura. Vemos que nada acontece para alterar aquele valor de 4, nenhuma outra força aparece nesse trecho, e, portanto, seguimos com uma quantidade constante de cortante até o final, sendo que aqui é positivo. Para verificar esse valor, a gente pode simplesmente entrar pelo outro lado. Vamos verificar esse 4. Nós temos um 4 positivo. Confere isso? Sim, confere. Vejam que esse 4 para baixo e essa força para baixo entrando por esse lado, positivo. E assim a gente pode fazer a análise também vindo pelo outro lado e a gente encontra o mesmo resultado. 4 para baixo, portanto, positivo. Segue percorrendo. Quando a gente chega aqui em 6, o que que acontece? Esse 6 entrando por esse lado, que é a direita, ele é uma quantidade negativa, por isso ele vem aqui para baixo, no valor de 2 negativo. Isso permanece constante, então, mais 4 menos 6 fica com menos 2, permanece constante porque nenhuma carga em Y acontece nesse trecho, nada de carga em Y. Quando a gente chega aqui, acontece de novo, que são quantidades positivas, porque a gente está entrando pela direita dessa vez, e aí a gente vai reduzindo, 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 até chegar a zero, aqui, porque quando percorreu todo esse trecho, a gente entrou aqui com menos 2, mas quando finalizou esse trecho, a gente tem mais 2, essa quantidade aqui, vindo por esse lado é positiva, então, mais 2 foi a zero, e a gente encontrou o mesmo diagrama entrando tanto pela direita quanto pela esquerda. O diagrama que falta é o diagrama de momento fletor, que é o que nós vamos resolver agora. E nós vamos utilizar o método das áreas. Aqui nós temos a unidade, inclusive. E nós vamos novamente entrar na estrutura pela esquerda. Esse primeiro ponto, o ponto A, ele não apresenta, assim como não apresentava força, não apresentava força em X ou em Y, também não apresenta momento. Então, a gente já começa aqui sabendo que o ponto A tem um momento igual a zero. Diferente, para ter uma ideia, então, do que eu estou falando, diferente desse ponto E. Esse ponto E, a gente já tem o ponto E, e isso a gente consegue enxergar. É claro que vindo pela esquerda também a gente encontraria esse mesmo valor, mas a gente consegue enxergar, entrando pela direita, direto aqui já, que existe um momento nesse ponto. E esse momento aqui é de 1,4, e inclusive a gente já pode verificar que é um momento positivo. Entrando por esse lado, essa quantidade aqui é momento positivo. Se nós entrássemos pelo outro lado, e nós vamos entrar pelo outro lado, nós vamos obter a mesma resposta, conforme a gente vai observar, tá? Bom, então, vamos entrar aqui por esse lado, e além disso, nós vamos utilizar aquela relação que a gente viu que existe entre momento e cortante. A gente sabe que a diferença entre de momento entre dois pontos é a integral do cortante naquele trecho entre os mesmos dois pontos. Integral, pessoal, método das áreas, mas lembrando que integral a gente tem, área é uma quantidade sempre positiva, mas se a gente integrar isso e a função estiver do lado negativo, a gente vai ter uma integração que dá um resultado negativo, e isso é um valor importante para se considerar. Primeiro ponto, momento em A. A gente já sabe que o momento em A é igual a zero. Momento em B. Momento em B, a gente vai usar essa relação. Momento em B menos o momento em A é igual à integral dessa quantidade aqui, que é 2 vezes 1, certo? 2 vezes 1
dividido por 2. Enfatizar aqui também que essa quantidade é negativa, certo? Então, nós temos aqui MB igual a menos 1 quilonewton vezes metro. Isso porque MA é zero, certo? MA é zero, e aqui nós temos a área correspondente a esse trecho negativo. Nós já temos o valor, então, do momento nesse ponto 0 e no ponto B, que é igual a menos 1. O que nós temos nesse trecho é uma carga distribuída constante, e, portanto, a gente já pode graficar aqui o momento, lembrando que o momento menos o momento fletor a gente grafica menos para cima. É só traçar aquela reta, ligando esses dois pontos. Aqui no meio do trecho a gente representa o QL ao quadrado sobre 8, ou seja, 2 vezes 1 ao quadrado sobre 8, e a gente tem os 3 pontos, 1, 2, 3, para graficar a nossa parábola. O próximo ponto é o C, então, nós buscamos o momento em C menos o momento em B é igual à integral desse trecho que vai de B até C. E esse trecho, ele tem o valor de 2 vezes 1, negativo. Novamente negativo, nós estamos no trecho negativo. Passa para lá, passa para o outro lado essa quantidade, ela passa como positiva, mas aqui tem o menos que vem do sinal do momento em B anteriormente encontrado. E aqui a gente encontra que o momento em C é igual a menos 3 quilonewtons vezes metro. Então, nós temos no início desse trecho, nós temos menos 1, no final nós temos menos 3, e o que liga esses dois pontos, se nós temos constante aqui, nós sabemos que o que liga esses dois pontos é uma reta. Saímos de menos 1, vamos para menos 3, através de uma reta, constante reta. Entrando pela esquerda, certo? Já resolvemos o trecho AB, o trecho BC. Aqui no ponto C acontece algo que nós temos que considerar. Vejam que o ponto C, ele apresenta um momento aplicado, e nós estamos entrando pela esquerda, nós temos um momento positivo. Então, e a gente sabe que aqui nesse ponto C nós vamos ter uma descontinuidade de momento em função de existir aqui esse momento aplicado. Como nós estávamos com menos 3, e aqui aparece mais 2,4, nós vamos ter uma descontinuidade de 3 mais 2,4. Ou seja, nós vamos chegar nesse ponto aqui com 0,6. Próximo ponto que nós precisamos avaliar o momento é o ponto D, certo? Então, nós acabamos de encontrar que chegando em C, por um lado, eu vou chamar aqui de MC-, nós tínhamos 3 vindo por aqui. No C, a gente encontrou menos 3, só que com a aplicação desse momento aqui, que ele acontece no ponto C, ou seja, aquela descontinuidade ali, eu vou chamar aqui de MC+, a gente tem uma quantidade de menos 0,6 quilonewtons. Então, MC- é o valor desse momento aqui, antes de aplicar a descontinuidade, de considerar esse momento
que ele é positivo entrando pela esquerda, a gente tinha menos 3, mas depois a gente tem o menos 6 quilonewtons vezes metro. E o próximo ponto, MD menos MC mais, é igual à integral do cortante nesse trecho que vai de C a D. E o que nós temos é, novamente, 2 negativo vezes 1. Então, nós temos menos 2 vezes 1. Portanto, MD é igual a menos 2, mais essa quantidade aqui. Esse menos foi para o outro lado como mais, e tem que incluir o 0,6 negativo encontrado, e, portanto, o MD é igual a menos 2,6 quilonewtons vezes metro. Assim, nós temos o que acontece no início do próximo trecho, no final do próximo trecho, a gente pode graficar o diagrama de momento fletor. Aqui começamos com menos 0,6, vamos a 2,6, o que liga esses dois pontos. Se nós temos uma quantidade constante aqui nós vamos ter uma reta. Aqui nós temos o valor de 2,6 conforme encontrado. O último trecho que precisa ser avaliado, nós precisamos verificar qual é o valor do momento em E. Já sabemos essa resposta, mas vamos verificar aqui. ME menos MD é igual à área, a integral que nós temos aqui, ou seja, 4 vezes 1 positivo. Agora, nós vamos ter mais 4 vezes 1. Portanto, ME é igual a 4 mais essa quantidade aqui, que é menos 2,6. Esse valor, ele vem daqui. E, portanto, nós encontramos 1,4 quilonewton vezes metro para o ME. No início do trecho temos esse valor, no final do trecho temos esse valor. É o que vai ser representado aqui. Temos 1,4 e o que liga esses dois pontos é uma reta. Inclusive, se tiver uma régua, é até melhor para representar. Por quê? Uma reta, se nós temos constante aqui, aqui nós vamos ter reta. Aqui, 1,4. Todo esse trecho negativo, todo esse trecho negativo e esse trecho positivo. O que pode ser chamado a atenção também, parábola, porque nós temos carga distribuída constante, retas, as relações entre cortante e momento fletor, e também algo já observado, esse 1,4, esse 12 e esse 4, esse 12 de cortante, era de se esperar, porque se a gente entrar pelo outro lado, essa força aqui está entrando, então ela é negativa, foi encontrado. Essa força em Y está para baixo, positiva, conforme encontrado. E esse momento aqui entrando por esse lado, a gente consegue observar que é positivo, de 1,4, positivo. Todo esse diagrama foi feito entrando pela esquerda e nós obtivemos o mesmo valor.